seja muito bem-vindo à edição do Acontece Agora. Eu sou Tabata Porte e te trago as principais notícias do dia. Vamos juntos. E olha, eu começo com uma boa notícia. O governo federal decidiu zerar o imposto de importação sobre medicamentos utilizados contra o câncer. Cerca de 700 mil novos casos de brasileiros com câncer são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Somente em 2022, o SUS gastou mais de 5 bilhões de reais no tratamento a essa doença. E os pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades em seguir com o tratamento, devido aos altos valores investidos. Mas uma decisão do governo federal promete mudar esse cenário de incertezas entre as famílias brasileiras. Isso porque veio do governo uma decisão de zerar o imposto de importação a medicamentos no tratamento a diversos tipos de câncer. Leucemia, linfoma, câncer de mama, pulmão, muitas das variantes da doença poderão ser tratadas agora com mais facilidade e a medida entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Além das medicações, outros produtos também tiveram o imposto zerado. São eles: insumos usados na produção de luvas médicas, lentes de contato hidrogel, filmes utilizados em radiografias. E agora a gente fala sobre dengue, porque neste ano o Brasil confirmou 2 milhões de casos da doença e mais de 1.000 óbitos foram registrados até o início, deste mês. Por isso, o governo de São Paulo está promovendo a Semana Estadual de Combate à Dengue. A campanha vai até sábado. Após um ano devastador, onde muitas vidas foram perdidas devido à dengue, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo anunciou um plano de ação contra a doença que assola a população. A ação faz parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, divulgada na última semana pelo Diário, e vai acontecer em todos os municípios paulistas. Com um aumento alarmante no número de casos, a dengue se tornou uma das principais preocupações da saúde pública. A iniciativa tem como objetivo intensificar a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Capital, o dia D será na quarta-feira. Entre as medidas estão a ampliação das campanhas de conscientização, o incentivo ao uso de repelentes e a eliminação de águas paradas, além do reforço na vigilância e no monitoramento das áreas mais afetadas. No início de novembro, o Ministério da Saúde também enviou para a cidade de São Paulo cerca de 170 mil doses da vacina, a Qdenga. A capital registrou 389 óbitos pela doença desde janeiro até agora, com mais de 600 mil casos confirmados. É recomendado que, em casos de sintomas como febre, dores no corpo ou manchas avermelhadas, buscar por auxílio médico. Tem que ficar bem atento, viu? E olha, um relatório da Unicef mostrou que a seca provocou a paralisação do transporte de alunos e mercadorias pelos rios da Amazônia. A situação está afetando escolas e até unidades de saúde do Brasil, Peru e na Colômbia. Vamos ver. De acordo com o relatório da Unicef, só no lado brasileiro, 1.700 escolas brasileiras estão fechadas devido ao curso do rio está abaixo de 50 metros. A vida na Amazônia tem pouca semelhança com a vida nas cidades. Nesta região do mundo, que abrange 9 países sul-americanos, as avenidas, estradas e semáforos são os grandes rios e fluxos. Estes têm historicamente conectado as casas dos moradores indígenas com outros territórios, centros de saúde e escolas. E têm sido as ruas por onde são transportados alimentos e medicamentos para centenas de milhares de crianças. O percurso escolar sempre passou por florestas de mangue, bambu e palmeiras. Portanto, quando a seca começou a atingir duramente o território e as artérias desse bioma gigante começaram a secar, a vida dos adultos e, sobretudo, a dos pequenos foi paralisada. Segundo um relatório da Unicef, publicado no dia 7 desse mês, mais de 420 mil crianças são afetadas pela seca, só no Brasil, na Colômbia e no Peru. O que mais preocupa a Agência das Nações Unidas é a desnutrição e as intensas ondas de abandono escolar. A seca, que começou no ano passado e é causada pelas mudanças climáticas, deixou os rios da bacia amazônica no nível mais baixo dos últimos 120 anos. As altíssimas taxas de desmatamento impediram que a maior selva do mundo retivesse as escassas chuvas que caíam em suas árvores
país e seus solos. E as consequências estão sendo devastadoras só na região amazônica do Brasil. Mais de 1.700 escolas e mais de 760 centros de saúde fecharam ou estão inacessíveis devido aos baixos níveis de água. De acordo com a última avaliação da agência, em 14 comunidades do sul da Amazônia brasileira, metade das famílias afirma que seus filhos não vão à escola por causa da seca. Lopes alerta que este abandono escolar será mais pronunciado entre as meninas devido aos papéis de gênero. A insegurança alimentar está causando atraso no crescimento, perda de peso e subnutrição, bem como mortes infantis, especialmente em crianças com menos de 5 anos de idade. A investigação também descobriu que as mulheres grávidas que sofrem com a seca têm maior probabilidade de ter filhos com peso inferior à média dos nascimentos. A situação está muito complicada, gente. Olha, mudando de assunto, surgiu um novo empecilho a um acordo entre a União Europeia com o Mercosul, que está sendo negociado há 25 anos. Agora, deputados franceses querem taxar a importação de carne bovina e o Brasil pode ser afetado. Deputados da oposição da França querem estabelecer um imposto sobre as importações de carne bovina do Mercosul. O pedido foi feito durante a análise do projeto de orçamento do país para 2025. A medida, aprovada por legisladores de esquerda e de extrema-direita contra a opinião do governo, resultou em uma emenda a esses orçamentos, que tem poucos sinais de que permanecerá no texto final. Para o partido França Insubmissa, que apresentou a emenda, o imposto busca proteger os agricultores europeus contra a concorrência desleal dos países do bloco sul-americano. A adoção da emenda é sobretudo política, especialmente quando a União Europeia busca finalizar um acordo comercial com o Mercosul, ao qual a França se opõe em sua forma atual. Agricultores franceses temem a chegada aos países do bloco de 99 mil toneladas de carne bovina do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se o acordo for assinado, o que inicialmente não se aplicaria à Bolívia, membro do Mercosul desde 2023. Nos últimos meses, as negociações iniciadas há 25 anos se aceleraram sobre o impulso de países como Espanha e Alemanha, interessados no acordo, causando ira entre os sindicatos agrícolas franceses, que planejam uma série de mobilizações em novembro. A data coincide com a cúpula do G20 no Brasil, nos dias 18 e 19, que contará com a presença dos principais líderes dos blocos europeu e sul-americano. E agora é um assunto que está em destaque. Mais de 200 mil brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos podem ser afetados pela nova política imigratória do presidente eleito Donald Trump. Um levantamento do Pew Research Center, publicado em julho deste ano, apontou que 230 mil brasileiros estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos em 2022. O número inclui um aumento de 30 mil em relação ao ano anterior. Donald Trump prometeu a maior operação de deportação doméstica na história americana. O objetivo seria expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais. O republicano diz que a medida vai melhorar os salários de americanos, mas o resultado também pode ser desastroso para a economia. A remoção abrupta de imigrantes pode afetar indústrias fortemente dependentes de mão de obra dos ilegais. Especialistas defendem que brasileiros estarão seguros nos Estados Unidos se mantiverem o visto de trabalho ou de estudo válido. O Green Card comprova que uma pessoa reside nos Estados Unidos de maneira permanente e acessa alguns direitos. No ano passado, o Brasil foi 10º país que mais recebeu Green Cards. O Departamento de Segurança Interna do país apontou que mais de 28 mil documentos foram emitidos no último ano, o número mais alto na história. Os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes do Brasil. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que vivem 1.900.000 brasileiros no país. O segundo destino mais procurado é Portugal, onde vivem 360 mil, e o Paraguai com 254 mil imigrantes brasileiros. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.